Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos esperar o pessoal chegar. Notificando aí o pessoal. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje falando para vocês sobre Semana Santa e sobre Tríduo Pascal, tá bom? Uma live vai ser muito esclarecedora. Boa tarde, Isabel, Júlia, Lucila, Viviane, Lani, Sandra. Olá, boa tarde, Sandra. Ana Carolina. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o pessoal chegando aí. Então hoje, repetindo, nós vamos falar sobre Semana Santa e Tríduo Pascal, tá bom? Então, Semana Santa é esta semana que nós estamos vivendo. Hoje é terça-feira, dia 26. Estamos vivendo a Semana Santa, que ela se inicia no domingo de Ramos e ela vai terminar praticamente na quinta-feira, tá bom? Porque na quinta começa o Tríduo Pascal. Então é a segunda parte da nossa live de hoje. Então assim, como nós devemos viver a Semana Santa? Gente, a Semana Santa para nós cristãos católicos é uma semana especialíssima. O tempo da Quaresma já é um tempo muito especial, já é um tempo de uma preparação intensa, uma espera pela grande Páscoa. A Páscoa é o centro da religião cristã católica. É o centro. Tudo o que nós fazemos dentro da igreja, ela provém, as coisas, né? Os ritos, as missas, tudo, os sacramentos provém da Páscoa. Por isso que a Páscoa, ela é o centro do nosso calendário. Quando vira o ano litúrgico e são marcadas as datas, principalmente as festas móveis do ano do calendário litúrgico, primeiro faça o cálculo da Páscoa, que é a primeira lua cheia do solstício do outono no hemisfério norte. Calma, não precisa gravar isso. É só para vocês saberem que usa o calendário lunar, tá? Marcado a Páscoa, aí marca 40 dias antes, o início da Quaresma, 50 dias depois, o fim do tempo pascal, com a festa de Pentecostes, tá bom? Então, toda a Quaresma, ela é uma preparação, nós ainda estamos na Quaresma. A Quaresma termina somente no Tríduo Pascal, tá bom? O tempo da Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. Mas a Semana Santa, ao qual estamos vivendo agora, nós temos que apertar um pouquinho a nossa vida. Porque lembram, quem se lembra aqui dos 3 pilares da Quaresma? Jejum, oração e caridade ou esmola, certo? Eu prefiro falar caridade. Esse é o tripé que a gente tem que ter durante os 40 dias da Quaresma. Mas quando chegamos na Semana Santa, ali tem que apertar um pouquinho. Então, é uma semana onde a gente tem que ter, se for possível, né, dar uma freadinha um pouco nos nossos trabalhos, para quem pode, claro, né? Rezar mais, fazer mais meditações sobre a palavra de Deus, principalmente sobre Jesus, porque o Tríduo Pascal, que eu vou falar agora nessa segunda parte, nós vamos viver junto com Jesus todo o drama que ele teve até a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, leituras boas para se fazer na Semana Santa. Olha, hoje ainda é terça-feira, então dá tempo, tá? Peguem o Evangelho de São João a partir do capítulo 18, tá? São João,
Evangelho de São João, capítulo 18, e vai lendo um pouquinho por dia daí para frente. Por quê? No capítulo 18 é quando termina a Santa Ceia. Jesus já disse, né? Aliás, é o evangelho de hoje para quem foi à missa. Jesus já disse para Judas, né? Vai fazer o que você tem que fazer, né? E aí diz que Satanás já tinha entrado no coração de Judas. E a partir do capítulo 18, Jesus sai da casa onde ele celebrou a Páscoa com os seus apóstolos, e somente com 3, Pedro, Tiago e João, ele vai até o Horto das Oliveiras, né, que fala o Vale do Cedron, né, o Riacho do Cedron. E ali começa toda a agonia. Depois ele é preso, julgado, e aí todo mundo já sabe, né? Mas medite, pegue um trechinho por dia. O que é meditar? Meditar não é meditação transcendental, tá bom? De você pegar o trecho da Bíblia, ler, fechar o olho e fazer não, isso não é meditação católica, tá bom? Meditação é quando a gente pega um trecho e a gente, como é que eu vou... Tem um termo que eu uso, né? Como se fosse ruminar a palavra, né? É como se a gente pegasse um osso e fosse roendo ele de tudo quanto é lado para tirar as mínimas coisas dessa palavra, e principalmente para a nossa vida. Então, assim, eu estava vendo um vídeo outro dia de um bispo, eu não me recordo o nome dele, mas é um bispo excelente. Ele estava falando assim: olha, agora, né, nós vamos começar a meditar a paixão de Jesus. Não meditem a paixão tendo pena de Jesus, tendo dó de Jesus. Aliás, só um entre aspas aqui, nós não temos que ter dó e pena das pessoas, nós temos que ter compaixão, tá bom? É bem diferente. Dó e pena, a gente fala assim, olha aquele coitado lá, ele não tem o que comer, ele não tem o que beber, ai que dó dele, e vai embora. Compaixão é você sofrer junto, é você olhar para aquele pobre, para aquele doente, e você se compadecer. Compadecer é padecer junto, e aí você se compadece dele e vai lá e ajuda, tá bom? Então, assim, não tenham peninha, né, de Jesus, ai coitado, né? Porque tem gente que chega na Semana Santa, lê o Evangelho, ou também assista um filme, Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, é muito bom. E nesse período, para quem puder ver, para quem gosta, né, porque é um filme bem forte, para quem gosta, assista. Mas não assista, gente, e não leia a Bíblia nesse sentido. Ai, que peninha de Jesus, nossa, como maltrataram Jesus, tadinho dele. Não, tá? Jesus não precisa disso, até porque ele já sofreu, ele já morreu, já ressuscitou e já está na glória. Então Jesus não sofre mais. Inclusive nas missas, tem gente que acha que, como a gente fala, e é mesmo, né, que a missa é uma atualização do sacrifício de Cristo, tem gente que acha que Cristo vai sofrer e morrer de novo em cada missa. Não é isso. Jesus não sofre mais, Jesus não morre mais, tá? O que Jesus quer, né, de você, e quer que você medite, que aquilo que ele sofreu foi para me salvar. É isso que nós temos que meditar. Porque se a gente meditar a paixão e ficar assim, ai tadinho de Jesus, nossa como ele sofreu, nossa como castigaram ele, nossa, não vai servir para nada. Agora, se eu colocar dentro do meu coração aquilo que Jesus sofreu e que foi por mim, e que Jesus comprou a minha salvação com aquilo que ele passou, aí sim, aí eu coloco no meu coração, e aí eu digo assim, não, eu tenho que fazer algo para agradecer Jesus. E o que é agradecer Jesus? É estar com ele, é fazer o que ele quer, é fazer a sua vontade. Então para mim foi uma quaresma muito rica, foi mesmo. Eu tive bastante trabalho, eu gostaria de ter rezado mais, eu tive bastante trabalho, tanto da minha parte, né, teológica, como, né, do meu trabalho mesmo, né? Mas para mim, Cristo gritou muito nessa quaresma, falando assim, André,
eu sofri por você. Você quer ficar realmente comigo? Então largue a sua vontade e seja caridoso com os outros. Ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo. E como nós amamos ao próximo? Sendo próximos a Ele, a eles, né? Ajudando, fazendo isso. Então, que terça, quarta e quinta, ainda tem 3 dias, pessoal. Pegue ali o Evangelho de São João, a partir do capítulo 18, medite um trechinho por dia. Então, por exemplo, hoje você pode pegar o trecho que ele é preso, né? Então, nossa, Jesus estava lá no Horto das Oliveiras, né? Se você quiser pegar a mesma passagem no Evangelho Sinótico de São Lucas, ali diz que Jesus suou sangue, que a agonia dele foi muito grande. É só em Lucas que isso aparece, tá bom? Então, se você quiser pegar o trechinho do Evangelho de Lucas, do Horto das Oliveiras, Jesus sua sangue. Aí você para, fecha o olho, imagina aquela agonia, né, de Jesus. A que ponto Jesus chegou de tristeza e de medo. Mas Jesus passou medo, né? Jesus não era Deus? Sim, Jesus era Deus, mas era homem também. Então ele sentiu tudo que a gente sentiu. Ele sentiu medo, ele sentiu agonia, ele sentiu felicidade, ele sentiu tudo. Ele sentiu tudo. Gente, Jesus foi igual a nós, como homem, claro, menos no pecado. Ele só nunca pecou. Mas Jesus sentiu tudo aquilo que a gente sente. Então, leia o trecho, feche o seu olho e fala: nossa, Jesus sofreu, suou até sangue por mim. Jesus, o que eu posso fazer para te agradecer? Claro, nada que a gente faça aqui nessa terra vai poder agradecer Jesus, mas o que é agradecer Jesus? É estar com Ele, é fazer a vontade dEle, é isso que Ele quer, é isso que vai deixar Ele feliz, Jesus fica feliz quando a gente faz algo para demonstrar que nós o amamos. Claro, Jesus conhece o íntimo do nosso coração, mas quando a gente faz um gesto concreto, amando Jesus, nós deixamos Jesus feliz. Olha, você quer deixar Jesus feliz? Você quer coisa mais linda do mundo do que deixar Jesus feliz? É deixar de seguir o seu coração para seguir o coração de Jesus, tá bom? Muito bem. Fala, meu amigo Cleiton, escrevendo com luz. Boa tarde, meu amigo. Salve Maria Santíssima, meu grande parceiro. É isso aí. Então, falando agora da preparação, então, da Semana Santa, tá bom? Meditem sobre isso. Para quem puder, vá à missa todos os dias. Para quem tem o costume e pode, reze o rosário. Se for difícil rezar o rosário, reze o terço. Mas não reze de qualquer jeito, reze meditando. Medite, por exemplo, hoje é terça-feira, olha, hoje é um dia propício. Mistérios. Essa live vai ficar gravada? Sim, Ana Kíria, vai ficar gravada para os membros assinantes do canal, tá bom? Todas as minhas lives ficam gravadas para os assinantes. Então, quem não assiste ao vivo, seja assinante por R$ 4,99 por mês, tá bom? Já vou falar, Julia, os livros da Bíblia, tá bom? E aí pode seguir depois para quem não pega ao vivo, tá bom? Os livros da Bíblia que eu sugiro para essa semana é Evangelho de São João, a partir do capítulo 18, ou então Lucas, eu só não vou saber o capítulo aqui, tá? Mas procurem lá no Google, Evangelho de São Lucas, Jesus no Horto das Oliveiras, tá bom? Aí vocês vão achar. Fazendo essa meditação e fazendo essa preparação, vocês isso aí eu não vou nem falar porque já era para ter feito, tá bom? Mas quem ainda não fez, confesse-se, procure um sacerdote, não participe do tríduo pascal com pecado, participe do tríduo pascal em estado de graça. Gente, se nós não estamos em estado de graça,
Se nós temos algum pecado, principalmente pecado mortal. Pecado venial não impede a graça. Mas o pecado mortal, ele impede que a graça haja em nós. Até uma boa ação que a gente faz não é bem vista aos olhos de Deus, quando a pessoa está em pecado mortal, tá? Então permaneça, isso eu já fiz várias lives falando, permaneça em estado de graça. Então hoje ainda, gente, é terça-feira, tem terça, quarta e quinta, procure um sacerdote, tá? Para quem não sabe se confessar ou tem dificuldade, vai lá na bio depois, na bio do meu perfil, tem um link lá em cima chamado Manual de Exame de Consciência. Manual de Exame de Consciência. Clica lá no link, baixa o exame de consciência, ali tem uma série é uma programação para você fazer um bom exame de consciência, né? Rosinha perguntou aqui, explica o que é pecado mortal. Rosinha, eu fiz uma live faz 2 semanas sobre isso, e é um assunto muito extenso para eu falar rapidinho aqui, tá bom? É uma pena que a minha live ela tá só para os assinantes, tá bom? Porque eu preciso fazer algo mais para quem me ajuda, tá bom? Mas eu fiz uma live aqui, foi muito boa, quase 200 pessoas na live estavam, e tá lá gravada para os assinantes, tá bom? Se você quiser, me ajude, R$ 4,99 por mês, pode pesquisar lá que a live tá lá, tá? Você se preparando bem, preparando o seu espírito, se confessando, estando em estado de graça, na quinta-feira à noite tem início o Tríduo Pascal. Muito bem. Tríduo, a palavra já está falando. Tríduo, 3. São 3 celebrações, ou 3 dias de celebração, mas é uma celebração única, por isso que ela chama Tríduo Pascal. Não são 3 celebrações, quinta, sexta e sábado. É uma só. Quer uma prova que é uma só? Não existe sinal da cruz quando termina a celebração da quinta-feira. Não existe sinal da cruz no início da celebração da sexta-feira. Não tem sinal da cruz no final da celebração da sexta-feira. E não tem sinal da cruz no início da celebração do sábado. Sabe quando o padre faz o sinal da cruz e diz assim: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, que ele diz normalmente na missa, né? O que é isso? Exatamente, grande Ariela, minha grande amiga, uma celebração dividida em 3, muito bem. Essa é a prova que o padre não dispensa você, como ele dispensa na missa, né? Acabou a missa, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ariela, você já está ouvindo agora, depois nós vamos conversar à noite, hein? Vai ter uma live só para os membros lá do YouTube à noite, e à noite a gente conversa então, tá bom? Então, não são 3 celebrações, o padre não dispensa. Acabou a celebração da quinta-feira, o padre fala, tem um oremos, né? E acabou. Aí você fala assim, nossa, mas acabou assim? Sem sinal da cruz? Sem nada? É porque não acabou. Não acabou. Então veja, começa na quinta-feira, cada igreja tem o seu horário, tá bom? Alguns fazem às 7, outros às 9, outros às 8, enfim. Chama-se celebração, tem vários nomes, né? De lava-pés, celebração da ceia do Senhor, tá? Por quê? Nesse dia da quinta-feira é celebrado o dia da instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico. Então assim, eu tinha um padre, gosto muito dele, mas ele fazia a renovação dos votos dos ministros da Sagrada Comunhão na quinta-feira santa, e vinha saber que não é certo, porque esse dia, da quinta-feira santa, ele é dedicado aos padres, porque foi nesse dia que Jesus fez a Santa Ceia, chamado Última Ceia, e na Última Ceia ele instituiu os 12 apóstolos como sacerdotes, que iriam ficar no lugar de Cristo.
Por isso, gente, que na missa, quem celebra é Cristo. O padre está in persona Christi, ou seja, o padre está na pessoa de Jesus Cristo. É como se Jesus Cristo, preste atenção, é entre aspas, só para vocês entenderem, que senão parece coisa de espiritismo. É como se Jesus entrasse no padre, apaga, tá? É só para vocês entenderem, porque isso não é coisa de espírito, tá bom? Mas assim, na Santa Ceia, Jesus instituiu a Eucaristia, que é a missa, e instituiu o sacerdócio católico. Então esse dia é dia do padre, não é o dia do padre, existe um outro dia do padre, tá? Mas esse dia é dia do sacerdócio do padre, tá? E nesse dia começa então o Tríduo Pascal. Então a celebração da ceia do Senhor, da instituição do sacerdócio católico, é o primeiro dia do Tríduo Pascal, quinta-feira, tá? Que no Evangelho de São João, e somente nele, temos a passagem em que Jesus, no meio lá da ceia, ele se levanta, ele tira o seu manto, coloca uma outra veste, cinge os rins, né? Coloca uma cinta aqui na cintura, que é sinal de serviço, pega uma bacia e lava os pés dos apóstolos. Então, ou seja, Jesus dá o exemplo. Ele fala assim: olha, vocês que vão ser os meus substitutos, vão ser os sacerdotes, ou seja, os bispos e os padres, eu estou dando o exemplo. Vocês têm que servir. Então que isso sirva para os nossos bispos e padres. Eles estão a nosso serviço. Nós não podemos abusar dele, não é isso, tá? Não podemos abusar do nosso padre, do nosso pároco, não é isso. Mas eles estão aqui para nos levar para o céu, tá? Então, por que São João brilhantemente troca a passagem? Nos 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, nós temos aquela famosa passagem, que é o que acontece, que a gente lê na missa. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Nos 3 sinóticos. No Evangelho de São João não tem essa passagem. Em nenhum trecho do Evangelho de São João tem essa passagem, onde Jesus pega o pão. São João trocou essa passagem da Eucaristia, mas só aparece nesse Evangelho o lava-pés. Por quê, gente? Veja, não que Mateus, Marcos e Lucas estejam errados, não, é uma visão diferente da Eucaristia. Porque o que é a Eucaristia? É Jesus dando a sua vida por todos nós, correto? Na missa, aquele trecho que aparece em Marcos, Mateus e Lucas é a instituição da Eucaristia, é Jesus dando a vida por nós. E no lava-pés, é Jesus nos ensinando que para ganharmos a vida nele, temos que servir ao próximo. Então, é a mesma visão de Eucaristia, mas de uma forma diferente, através do lava-pés. E é isso que nós celebramos na Quinta-feira Santa. É um dia de alegria, é um dia de muita alegria. Aí vem o padre, lava o pé, né, normalmente são 12, né, que representam os 12 apóstolos. Veja, Jesus lavou o pé até de Judas, né? E olha que interessante, quando Jesus disse que um deles ia trair Jesus, São João recosta sobre o peito de Jesus, que é aquela famosa passagem da Santa Ceia que nós temos nos quadros, né? São João recostado ao peito de Jesus, e ele pergunta: Senhor, quem será o traidor? Aí ele diz assim: é aquele a quem eu molharei o pão no molho e vou dar. Aí ele pega um pedaço de pão, molha, né, num molho e dá para Judas. Vocês sabem o que significa esse gesto, gente? Eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia, eu ouvi uma homilia hoje e eu fiquei sabendo. Para os judeus, quando você está num banquete onde há várias pessoas,
quando o dono da casa, o dono, né, do banquete, ele pega um pedaço de pão, molha lá num certo molho e dá para alguém, significa que ele está falando que aquela pessoa, ela é especial. Olha que interessante, gente. Para o judeu, molhar o pão no molho e dar para alguém significa que essa pessoa é especial. Então, quando ele molha, ele está dizendo para Judas: olha, eu já te mandei fazer o que você tem que fazer, mas para mim você continua sendo uma pessoa especial. Gente, o grande erro de Judas, claro, entregar o filho de Deus, claro que foi um pecado muito grave, né? Se nós compararmos Judas e Pedro, os dois pecaram. Um negou a Cristo, o outro entregou Cristo. É claro que o pecado de Judas foi muito mais grave do que o pecado de Judas, tá bom? Muito mais grave. Mas o erro principal foi que Pedro se arrependeu e foi perdoado, e hoje é uma coluna da nossa igreja. Judas não se arrependeu, ou se arrependeu, quer dizer, deve ter se arrependido, porque ele até voltou lá, devolveu as moedas, né? E os homens lá do Sinédrio nem quiseram pegar aquele dinheiro, porque era dinheiro de sangue, né? Mas ele não confiou, ou seja, ele achou que o pecado dele era maior do que a misericórdia de Deus. Esse foi o grande erro de Judas, porque se ele tivesse se arrependido, exatamente, Ariela, se ele tivesse se arrependido, com certeza Jesus teria o salvado. Enfim, essa é a celebração da quinta-feira. Aí o que acontece no final da celebração, né? Todo mundo, então, tem o lava-pés, depois todo mundo comunga, né? Aí todas as hóstias consagradas são tiradas da igreja. O ideal é colocar dentro de um sacrário, num lugar retirado da igreja. Às vezes pode ser na sacristia, num outro salão, numa outra sala, tá? Por quê? Porque ali representa, né? Normalmente quando as igrejas têm um sacrário dentro, né, da igreja, não tem uma sala junto, eles abrem o sacrário, deixam o sacrário vazio ali. Onde eu irei aqui no Carmelo de Jundiaí, onde eu ajudo lá como ministro, o sacrário fica bem em cima, né, do altar. Tem o altar um pouco para trás, tem o sacrário aqui em cima. As irmãs abrem o sacrário e deixam vazio. Existe um outro sacrário atrás que não dá para ver, e as hóstias ficam ali. Por quê? Isso é uma representação de que Jesus não está ali, ou seja, Jesus, ele está nas mãos dos pecadores. Jesus não está ali ainda, né? E por que tem que guardar as hóstias? Na quinta-feira, o padre costuma consagrar muitas hóstias. Na minha paróquia existe uma âmbula, que no final a gente guarda tudo ali. É uma âmbula que cabem mais de 1000 hóstias. Porque na sexta-feira, eu já vou explicar, é o único dia do ano no mundo inteiro que não se faz consagração. Não se consagra nenhuma hóstia na sexta-feira. Mas existe comunhão, então tem que ter a hóstia que foi consagrada na quinta. Tá? Muito bem. Guardaram-se as hóstias, né? Os santos lá é para estar tudo coberto, né? Então o que significa ali? Jesus está nas mãos dos pecadores, na nossa mão. Foram os judeus que o entregaram, mas por causa de todos os nossos pecados. Nós não podemos colocar a culpa só nos judeus, colocar a culpa nos romanos que fizeram a execução, porque se nós não tivéssemos pecado, Jesus não precisaria passar por isso, tá bom? Guardou a hóstia, o padre faz o oremos, acabou o oremos, todo mundo quietinho, alguns vão fazer adoração, tá bom? Por isso que as hóstias são levadas
para um local fora da igreja, e o correto é fazer adoração até meia-noite. Meia-noite. Então, sei lá, a missa começou às 8, 8h30, foi até às 10 da noite. Aí 2 horas de adoração. 2 horas, quietinho, olhando para Jesus e imaginando o que ele estava passando ali, nas mãos dos guardas, sendo esbofeteado, pelo sinédrio, enfim. Acabou a adoração, meia-noite, vai para casa, fica quieto. Começou a Sexta-feira Santa, dia de jejum e abstinência de carne. Veja, eu vou falar de novo, jejum e abstinência de carne são 2 coisas. Não é só não comer carne, é fazer jejum. André, o que é fazer jejum? Fazer jejum é comer menos. Se você puder, não tiver alguma doença, for uma pessoa saudável, elimine uma das refeições. Se for difícil, coma menos, tá? Faça uma refeição normal. Então, exemplo, eu vou dar um exemplo, para vocês entenderem. Café da manhã, normal, tá bom? Almoço, eu vou comer menos, ou eu vou ficar sem almoço, tá? Posso ter um lanchinho à tarde leve? Posso. À noite, janta, vou jantar menos, ou se eu almocei e eu conseguir, eu não vou jantar. Mas assim, para quem, eu não consigo ficar tanto tempo sem comer, não fique, mas coma menos. Eu costumo comer um prato bom, coma um prato pequeno, e não coma carne, tá bom? 3 horas da tarde na sexta-feira. Bom, a sexta-feira é o dia todo de meditação. Você vai ler a passagem de manhã. Tem algumas igrejas fazem via sacra, Participe, se for lá na sua paróquia, tudo. Se você ficar em casa, então assim, gente, tem gente que tem o costume de fazer o bacalhau da Sexta-feira Santa, tá? É pecado, André, o bacalhau da Sexta-feira Santa? Não, porque o peixe está liberado. Se você quiser comer um peixe na sexta-feira, pode. Não pode comer carne de porco, carne de boi e carne de frango, mas o peixe pode. Só que, gente, cá entre nós, não é dia de abstinência de carne e jejum, que eu acabei de falar que é para comer menos. Você vai fazer uma bacalhoada na sexta-feira e vai se empanturrar de bacalhau? Você não está fazendo jejum, gente. Então assim, não é porque a igreja liberou o peixe que você vai fazer uma bacalhoada e vai se empanturrar de bacalhau. E se eu fizer, é pecado, André? Você não está fazendo jejum, tá bom? Não é pecado, não vamos masterizar a coisa, tá? Mas assim, você não está seguindo o que a igreja pede. Não foi batizada, como faço para fazer a crisma? Ela tem que participar, Anne, se ela tem 18 anos, ela tem que participar numa paróquia da catequese de adultos, para ser batizada, crismada e primeira comunhão, tá bom? Muito bem, na sexta-feira santa, então é um dia de guarda. Se você ficar em casa, não liga som, não liga TV. Se você tiver um bom controle sobre o seu filho, peça para ele não jogar videogame, tá? Explica para ele, senta com ele, pega a Bíblia, fala: meu filho, hoje é um dia que nós estamos mais introspectivos, hoje é um dia que nós temos que meditar, Explica para ele, porque não adianta falar assim, a igreja pede. Não, explica por que você está fazendo isso, porque hoje Jesus está sofrendo. Não é que ele está sofrendo, nós estamos lembrando que ele sofreu nesse dia, Jesus, ele sofreu por nós. Então, como nós estamos vivendo isso com ele, nós vamos ficar mais quietinhos, nós vamos viver esse momento. E, gente, na sexta-feira santa é o único dia do ano que não tem missa no mundo inteiro católico, eu estou falando. Não existe missa, não existe casamento, não existe outro tipo de celebração. Vai ter crisma na sexta-feira santa. Não existe. E nem missa.
André, mas eu vou na missa lá na Sexta-feira Santa, é o dia que a gente beija a cruz. Tá, não é missa, é celebração da paixão do Senhor, tá? E no mundo inteiro é às 15 horas. No mundo inteiro, não existe outro horário. Ah, mas a celebração, meu padre na sexta-feira quer fazer às 18. Tá errado. Se algum padre fizer celebração da paixão do Senhor fora das 15 horas, está errado. Como fazer para ser ministro? Adalberto, procure seu pároco. Tá bom? Procure seu pároco e diz que você tem vontade. Porque ministro da comunhão eucarística tem que passar pelo crivo do padre. Tá bom? Muito bem, 15 horas. Lá no Japão, 15 horas tem celebração? Tem. Na Alemanha, às 15 horas tem celebração? Tem. Aqui no Brasil, 15 horas? Tem. Só às 15 horas. E como é que começa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Meu esposo será batizado no sábado santo. Eu vou falar um pouquinho depois lá da vigília pascal, tá, Jéssica? Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu marido. Eu terei duas catequizandas sendo batizadas nesse sábado. Tá bom? Chegamos na celebração. Quem não tem a primeira Eucaristia ainda pode se confessar? Se for batizado, pode. Batizado pode. Só não pode ainda comungar. Tem que fazer primeira comunhão. Tá bom? Início da celebração da Sexta-feira da Paixão. O padre entra, se prostra diante da cruz. Os ministros ajoelham. Por que 15 horas, André? Foi o horário que Cristo morreu na cruz. Por isso que só existe nesse horário, 15 horas. O padre se prostra, fica lá 1 minuto, 2 minutos, levanta, vai para o presbitério, oremos. É a continuação da celebração da quinta, do dia anterior. Aí, leitura, né? Primeira leitura, segunda leitura e evangelho, que é o evangelho mais longo. É aquele que tem leitor, tem gente fazendo a voz de Pilatos, tem gente fazendo, o padre faz a voz de Jesus, que é o evangelho completo da paixão segundo São João. O padre faz uma homilia, depois vem a adoração à Santa Cruz. Gente, nós adoramos Jesus na cruz. Nós adoramos Jesus na cruz. Então quando a gente fala assim, o católico adora a cruz. Não, o católico não adora a cruz. O católico adora Jesus na cruz. Tá? Porque Jesus, através da cruz, nos deu a salvação. Então aí a gente faz a fila, vai lá, faz uma reverência, dá um beijo. Pode ser em Jesus, pode ser na cruz, seja onde for. Mas ali você está adorando Jesus na cruz. Você está falando, obrigado, Senhor Jesus, por ter me dado a salvação na cruz. Terminou a adoração à Santa Cruz. O que acontece? Coloca a toalha no altar, pega aquelas hóstias que estão lá escondidas, coloca, todo mundo comunga, guarda lá de novo e vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Aqui na minha comunidade aconteceu domingo. Não pode ser, Sandra, desculpa discordar de você, tá? Domingo teve outra celebração. Essa da celebração da paixão do Senhor só pode ser na sexta-feira, tá bom? Vai todo mundo embora, beleza? Sexta-feira já fiz a minha penitência de manhã, já fui na celebração à tarde, vamos para a balada à noite? Não, de jeito nenhum. Continue ainda em oração, sexta-feira, você acabou de sair. Em muitas paróquias faça a procissão do Senhor morto, vá na procissão, reze, medite sobre a morte de Jesus na cruz, tá bom? Sábado, dia mais importante para a gente. Sábado da ressurreição do Senhor, da vigília pascal. É que domingo também foi o evangelho da paixão. Bom, se foi o evangelho, foi o de Ramos, aí sim. É que domingo de Ramos, pessoal, tem uma grande diferença, tá? No domingo de Ramos, começa a missa numa praça ou fora da igreja, e é lido o evangelho de quando Jesus entra em Jerusalém. E aí canta Hosana Rei, Hosana Ra, tá? Depois, quando começa a celebração,
no evangelho do domingo de Ramos, lê-se a paixão, mas uma paixão de forma mais curta. Esse domingo passado foi o evangelho de Marcos, é um evangelho curto. Vocês sabem por que isso, pessoal? Isso foi uma união entre as duas igrejas, a igreja nossa, a ocidental, a igreja católica apostólica romana, e a igreja do Oriente, que é a igreja ortodoxa. Por quê? Eu não lembro qual, mas eu acho que a nossa igreja lia o evangelho só de Jesus entrando em Jerusalém, e a igreja ortodoxa lia já o evangelho da paixão, tá? E aí, para as duas entrarem em comum acordo, tá? Para as duas igrejas, porque são igrejas irmãs, tá bom? A igreja ortodoxa, apesar de ser separada, tem uma união conosco. Para ficar nessa união, então decidiu-se fazer os dois evangelhos. Por isso que no domingo de Ramos lê-se a paixão curta. Na sexta-feira é o evangelho longo, é aquele que é segundo São João, que é bem completo. Isso, é isso mesmo, tá? Muito bem, o sábado santo é a vigília pascal. Até o pessoal do neocatecumenato, eles fazem vigília mesmo, começa às 10 horas da noite e vai até a hora que o sol nasce, por volta das 6 da manhã, é vigília mesmo, tá? Para quem não é do catecumenato, nós vamos à missa por volta de 7, 7 e meia, 8 horas da noite, tá? E é a coisa mais linda do mundo. Se ninguém foi nessa celebração da vigília pascal, está perdendo a coisa mais linda do mundo que a gente pode viver aqui em termos de celebração, tá? Quem já foi sabe, está dando os likes aí, tá? Por quê? Como é que começa essa celebração? Celebração do fogo. Igreja inteira apagada, aí acende-se uma fogueira, às vezes é lá na frente, às vezes é fora da igreja, seja como for, tá? Acende uma fogueira, né? Tem um fogo, que é chamado de fogo novo, ali o padre faz a bênção do fogo, e desse fogo abençoado, ele pega um pouquinho daquela brasa, e acende o círio pascal, que é aquela velona enorme, feita só de cera de abelha, aquela vela que tem 1,5 metro de altura. Aí vem os ministros com algumas velas e acendem as velas naquele círio pascal. E aí você acende naquela vela e aí passa para o povo, e o povo começa a passar um para o outro. Então olha que coisa linda. O fogo novo, que é o fogo do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo, que foi abençoado pelo Padre ali, passou para o círio pascal, que é quem? É Jesus. É Jesus, o ressuscitado, o grande. Ele está ali com a chama do Espírito Santo. E essa chama se espalha, é a chama da ressurreição, é a chama da salvação. Ó, gente, eu estou até arrepiado só de lembrar, tá? A Érica Costa falou aqui, é lindo mesmo, né? Belíssimo mesmo. Eu tô arrepiado só de lembrar, né? Ou seja, a luz do Espírito Santo que ressuscitou Jesus se espalha pela igreja inteira, a igreja fica inteira iluminada só de velas que vieram daquele fogo novo, que é o fogo do Espírito Santo, que é o fogo que ressuscitou Jesus. Aí lê-se o pregão da Páscoa, depois tem 8 leituras. Nossa, André, por que 8 leituras? Porque começa a explicar toda a trajetória, começa com o livro do Gênesis, com a criação do mundo, depois passa para o livro do Êxodo, que conta o povo sendo salvo da escravidão do Egito, e nós estamos sendo salvos da escravidão do pecado, né? Vai ficar gravado para os assinantes, tá bom? Eu já falei aqui, eu quero deixar gravado para os assinantes, então por favor, para quem puder, clica lá no botãozinho aí e assine R$ 4,99 por mês, gente, e aí vocês vão ter acesso a todas as minhas lives, tá? Então vem desde o Gênesis, né? Explicando que Deus criou o mundo, que
depois Moisés salvou o povo lá da escravidão, e vem vindo, quando está na quarta, quinta leitura, que vai passar para o Novo Testamento, acende-se a menorá, que é aquela vela que tem aquele candelabro com 7 velas, né? Isso é para lembrar dos nossos irmãos judeus, quem usava a menorá, aliás usa até hoje, são os nossos irmãos judeus. Aí acende a menorá, os sinos, né, das igrejas que tem sino, badalam o sino, é alegria. Por quê? Nós passamos do Antigo para o Novo Testamento, nós passamos para a era de Jesus. Aí é lido mais 2 ou 3 passagens, né, cartas de Paulo, até chegar no Evangelho, que aí lê-se o Evangelho da ressurreição, tá bom? Aí passou essa parte da liturgia da palavra, entra na liturgia batismal. O dia do sábado santo é o dia por excelência para o batismo, por isso que de preferência os adultos são batizados nessa celebração. Eu tive a graça de batizar o meu filho num sábado de aleluia, é um dia próprio para isso, porque é o dia da ressurreição, e todos que são batizados ressuscitam, morre ali o homem velho e nasce o homem novo em Cristo. Ali já é uma ressurreição. Quem é batizado, gente, todo batismo é válido, tá bom? Todo batismo é válido, seja em qual data for, mas essa data ela é propícia para o batismo, porque revela o quê? Nós estamos no dia da ressurreição, e aquela pessoa que está sendo batizada, abriu-se as portas da ressurreição para essa pessoa. Então eu não lembro quem me perguntou aqui, a Jéssica, meu esposo será batizado. Jéssica, nesse dia, nesse sábado agora, abrirão-se as portas da salvação para o seu marido. Espero que ele tenha essa consciência, tá bom? Obrigado, Júlia. Pelo que eu entendi, apenas para os assinantes, mas é só R$ 4,99, tá bom? Por mês, tá? Então, gente, ali o batismo, Cristo renasceu ali, ele ressuscitou, né? Ele não renasceu, ele ressuscitou, e quem será batizado ali vai também renascer em Cristo. Então é o dia principal para isso, tá? Faz o batismo, depois do batismo tem a ladainha, né? Então depois do rito batismal, entra-se no rito da Eucaristia, aí prepara-se o altar, tem a consagração de novo. Isso, alguém colocou aqui o fogo do Espírito Santo, coisa mais linda, né? Isso, coisa mais linda. O fogo do Espírito Santo vai descer sobre o marido da Jéssica, e não estou falando brincando não, ali vai nascer um novo marido, Jéssica, um novo marido. Farei minha primeira Eucaristia nesse sábado, glória a Deus, Charles, que seja a primeira de muitas, tá bom? Aí, rito da Eucaristia, consagração, tem a primeira comunhão de quem é batizado, porque adulto que é batizado no sábado de aleluia, ele é batizado, crismado e faz primeira comunhão, 3 numa só, tá bom? Acabou, todo mundo comunga, acabou a celebração, e aí vai todo mundo embora para casa feliz e contente, e aquele fogo, né, do Espírito Santo não deixa nem a gente dormir direito, tá bom? Amém, estamos muito felizes, logo mais o matrimônio. Isso, lindo, é isso mesmo, está no caminho certo, Jéssica, está no caminho certo, tá? André, eu fui na missa, eu fui no Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, preciso ir na missa no domingo? Claro que sim, não é claro que não, é claro que sim, pois domingo tem a missa do domingo da ressurreição, é outra missa, ali começa a 8ª da Páscoa. Tem muita gente que fala, né, principalmente os italianos falam a Pasquela. A Páscoa, gente, ela é uma celebração, ela é uma data, uma época, um tempo tão importante para todos nós, que ele é comemorado em 8 dias. Então veja, quinta, sexta, sábado, aí domingo começa a 8ª da Páscoa, são 8 dias.
Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até o outro domingo. E no segundo domingo da Páscoa é o chamado Domingo da Misericórdia, instituído pelo nosso querido São João Paulo II. Para quem conhece a história de Santa Faustina, ela recebeu ali, né, de Jesus o terço da Divina Misericórdia, né? E São João Paulo II instituiu no segundo domingo, ou seja, no dia que termina a oitava da Páscoa, o dia da Divina Misericórdia. Tá bom? Dou catequese de adulto. Qual o melhor livro para catequizá-los? Acho que é Zeli, né? Zeli, eu não indico livro de catequese de adultos não, tá bom? Os que tem eu não gosto. Eu já tive que dar aula com eles, eu não gosto. Eu prefiro para cada assunto que eu vou dar, eu preparar um material, tá bom? Eu tenho tudo os PowerPoint, tá? Eu não gosto de livro para catequese de adultos não, tá bom? Gente, vou fazer uma pergunta aqui, hein? Estamos no final da live, eu estou com 117 pessoas, glória a Deus. André, eu posso ir no Tríduo Pascal só na quinta-feira? Não. Eu posso ir só na sexta? Não. Só no sábado, porque o sábado é legal? Não. E se eu for na quinta e no sábado? Não. Na sexta e no sábado? Não. Não existe Tríduo perneta. Essa frase aqui eu falava para um amigo que na sexta-feira ele comia bacalhau. Ele falava que na sexta não dava para ir na celebração. Então ele ia só na quinta e no sábado. Eu falava que ele fazia um Tríduo perneta. Não existe. Tríduo pascal é quinta, sexta e sábado. André, eu já tinha marcado uma viagem. O que eu faço? Vá viajar, não tem problema nenhum. Mas onde você estiver, procure uma paróquia, informe-se sobre os horários do Tríduo pascal e vá lá no Tríduo pascal. O que você não pode é ir viajar e não tá nem aí. Tá? Eu pus um post, hoje é terça, eu pus um post domingo, para quem viu no meu perfil, falando que você não pode viajar, né? Não é que não pode viajar, claro que você pode viajar. Ah, André, essa data aí é bom porque eu tenho 2 dias de folga, que normalmente é a quinta e a sexta, né? Eu vou viajar, vou ver meus pais. Posso ir? Claro, deve ir. Mas lá na cidade dos seus pais, vá à missa. Ah, mas a minha família inteira, ninguém vai. Azar da sua família inteira. Dê o exemplo. Vá no Tríduo pascal. Quantas vezes, gente, eu já não fui viajar? Não. Quando eu ainda não era cristão católico fervoroso, né? Faltar um dia no Tríduo é como ir na missa e ir embora antes da comunhão. Ariela, você vai ser minha assistente, tá bom? Se é que eu posso te chamar assim, tá bom? Que essa Ariela, eu vou contar para vocês, gente. Ela tem umas tiradas tão boas, tá? Tem gente, às vezes eu não consigo explicar tão bem quanto ela, tá bom? Minha amiga, ministra da Eucaristia, gente ponta firme, tá? É exatamente isso. Não faça Tríduo perneta, tá? Quantas vezes, gente, eu já não fui viajar, fui pra praia, por exemplo, final de semana comum, tá? Chegou lá, vocês não vão na missa? Ah, não vamos na missa, né? Nós estamos na praia, né? Eu peguei minha esposa, peguei meu filho e fui na missa. Todo mundo ficou lá, jogando baralho, né? Eu fui à missa. Então, gente, vai viajar para casa dos pais. Antes de ir, ô mãe, onde tem uma igreja aí? Vê os horários do Tríduo pascal para mim. Tá bom? Não ir ao Tríduo pascal é pecado? Sim. Mortal? Sim, porque agora você sabe qual é a importância. Então você não pode mais alegar que eu não fui no Tríduo pascal porque eu não sabia. Agora você sabe. Então, se porventura você não for no Tríduo pascal, depois do Tríduo, arrependa-se e vai confessar. Não vale faltar sabendo que depois você se confessa. Isso é pecado gravíssimo. Pecar, depois eu confesso. Isso não pode. Tá bom? Livro para catequese de adultos é a Bíblia. Também. Sulanir. Também. Tá? Mas tem muito conteúdo bom nos documentos da igreja. Tá? Mas a Bíblia, claro, é o principal. Tá bom? Gente,
Falei bastante, mas acho que ficou muito legal para vocês. Então, falando novamente, essa live ficará gravada para os assinantes. Se você puder me ajudar, tem todas as lives lá que eu faço. Todas. Clicou no botãozinho, R$ 4,99 por mês. Esse dinheiro você paga pro Instagram. Não vem nada para mim, não vem cartão de crédito, não vem nada. O Instagram me paga uma parte, tá? E aí você tem acesso a todo o meu conteúdo, tá bom? Se você puder me ajudar, agradeço de coração. Para quem não se confessou, vai correndo. Não participe do Tríduo Pascal sem se confessar. Escreve um texto sobre esse assunto simples para divulgarmos. Viviane, vou tentar, tá? Eu vou ver se eu faço um artigo lá no meu blog e eu ponho, tá bom? E eu ponho lá para vocês, depois eu pego e divulgo para vocês. Vai se confessar, prepare-se bem e assim, façam, obrigado Ariela, obrigado, façam um Tríduo Pascal, vivam o Tríduo Pascal, não vão por obrigação, gente, não vão porque tem que ir se não é pecado, vivam. Eu trabalho e não consigo ir todos os dias, como faço? Robson, se realmente você não pode ir por causa do trabalho, não conseguir, né, uma dispensa, né? Isso, Tríduo Pascal mais missa, né, de domingo, é isso mesmo. Tudo bem, aí você não está podendo ir porque você está sendo impedido de ir, tá bom? Aí não é pecado, tá? Mas infelizmente você vai ficar sem ali, tá bom? Pessoal, vou ver se eu faço um artigo então e coloco para vocês aí no Instagram. Vivam o Tríduo Pascal, vivam a ressurreição de Jesus. Muito obrigado, agradeço a todos que entraram, que assistiram um trechinho. Vale acompanhar para a TV? Só se você não puder ir pessoalmente. Uma doença, alguma coisa. Aí vale, senão não, tá bom? Vivam a ressurreição de Jesus. Continuamos nos nossos vídeos, continuamos nos vendo. E para quem puder, seja assinante e me ajude. Quando eu chegar a 50, eu vou fazer uma formação sobre missa. Tá bom, pessoal? A última vez que eu vi estava em 26 assinantes. A hora que chegar a 50, uma formação sobre missa somente para os assinantes. Uma santa Páscoa, um santo Tríduo Pascal para todos. Vivam o Tríduo Pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.